Daniel, capítulo 3, versículo 14 ao 18 diz: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que história extraordinária, que fato impactante, onde nos ensina a ter uma fé à prova de fogo, uma fé realmente firme no Senhor Jesus, firme no Deus que pode nos dar livramento. O rei Nabucodonosor ele levantou uma estátua de ouro e ordenou que toda nação, língua, povos, líderes deveriam, ao toque da música, se prostrasse e adorasse aquela estátua. Mas os 3 jovens, eles não o fizeram. Então alguns caldeus, eles foram até o rei para denunciar que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam seguindo as ordens do rei. E o rei mandou chamar aqueles 3 jovens. E o rei disse para eles: eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vou tocar a música novamente. Vocês vão prostrar e adorar essa estátua. E eles disseram: ó rei, não perca o seu tempo. Nós não vamos nem discutir. Porque o Deus que nós servimos, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. E se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não nos prostraremos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas a minha fé não será abalada. Eu continuarei acreditando que o Senhor, Ele pode fazer sobre a minha vida. Intimidade com Deus leva-nos a ignorar circunstâncias adversas, porque conhecemos o poder e o caráter do nosso Deus. E Ele não nos abandona. Ele sempre está conosco. Mas nós precisamos de declarar a nossa fé. Independente da situação, nós estamos vivendo momentos difíceis. Desemprego, pessoas morrendo, né? Mas nós precisamos de permanecer firme e declarar a nossa fé. Nós não podemos ser Maria, vai com as outras. Só porque a maioria está indo, eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir pela palavra de Deus. A minha fé tem que estar firmada na palavra do Senhor, no Senhor, e crendo que Ele pode fazer. Independente se os meus amigos não vão agradar que eu estou professando a minha fé, eu preciso de ir pela palavra de Deus, e não porque eu preciso de agradar a tal pessoa. Não, eu preciso de confiar e declarar a minha fé. Escute uma coisa, independente do preço a ser pago, intimidade com Deus exige declararmos a nossa fé. Tenha intimidade com o Senhor. Tenha intimidade. Aqueles 3 jovens, eles estavam à beira da morte. Tem noção disso? E muitas das vezes, queridos, isso acontece conosco. Quando o cerco aperta, quando a tempestade vem, nós pulamos fora. Imaginem uma situação de morte. Aí que eu quero ver. Porque quando nós estamos bem, de saúde, com o bolso cheio, é fácil ter fé, né? Mas quando nós estamos com uma situação complicada, passando por uma tempestade, uma doença, uma situação de morte, aí que a nossa fé realmente é provada. E aí que você tem que provar que realmente você tem intimidade e tem a fé firmada no Senhor, sabendo que Ele pode te dar o livramento. Escute uma coisa, quem tem intimidade com Deus tem convicção da sua fé. Creia somente.
creia somente. Aqueles 3 jovens, eles não foram com a maioria. Eles creram no Deus que poderia e pôde e livrou eles da fornalha. Porque assim o rei Nabucodonosor ficou assim extremamente furioso. Porque eles não se prostraram diante da estátua. E solicitou aos melhores soldados que pegasse aqueles 3 jovens e lançasse na fornalha de fogo ardente. E ordenou que fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal para lançar aqueles 3 jovens. E os soldados, a palavra de Deus diz que os soldados lançaram aqueles 3 jovens, e ao lançar, só com o calor, aqueles soldados, eles foram mortos. E aqueles 3 jovens, eles foram lançados ali na fornalha. E o rei, na hora que ele olhou para a fornalha, ele assustou, porque ali dentro tinha um 4º homem, e eles estavam passeando lá dentro da fornalha. Imagine, queridos, imagine a cena. Os 3 homens foram lançados, mas tinha um 4º homem, e o rei disse: mas não tinha 3 homens que foram lançados? Estou vendo um 4º homem com a semelhança do Filho dos Deuses. O livramento do Senhor. E eles estavam passeando ali dentro da fornalha. E o rei disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. E chamaram eles. E eles saíram. E a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo deles foram queimados. Nem cheiro de fumaça estava sobre eles. E o rei, ele declarou, né, que ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Queridos, prestem atenção numa coisa. Intimidade com Deus fortalece a nossa fé e nos capacita a conquistar o impossível. Mas nós precisamos de mergulhar no Senhor, ter intimidade. Se você não tem intimidade com o Senhor, é impossível você ter uma fé sobrenatural. Aqueles 3 jovens, mediante a morte ali, eles creram que o Senhor iria os livrar deles da fornalha, e livrou. Escute uma coisa. Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. É tremendo, irmãos. É tremendo. Aqueles 3 jovens, eles tiveram que passar pela fornalha. Deus não nos livrou lá da fornalha, mas lá na fornalha. E essa fé que eu e você precisamos de intensificar. Porque nos tempos que nós estamos vivendo, muitas das pessoas estão tendo a sua fé enfraquecida. Apostasia. Ei, assim como diz em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tenha fé no Senhor. Creia no Senhor. Tenha uma fé à prova de fogo. E assim como o Senhor fez na vida daqueles 3 jovens, o Senhor, Ele vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, e vai derramar um milagre sobre você e sobre a sua família. Tenha fé. Creia. Tenha intimidade com o Senhor, e grandes coisas virá sobre a sua vida, em nome de Jesus.